No momento, eu estou aqui com cerca de 50 estudantes, então eu peço que vocês orem por eles. Eles estão distribuídos aqui nos mais diferentes partes aqui do Brasil, e às vezes eu tenho que viajar para atendê-los. E, e eu quero agradecer também aí a Zina pelo convite e a todos vocês, muitos espalhados aqui por várias partes aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu vou convidar vocês a abrirem aqui a Bíblia. Eu vou ler aqui o texto que eu escolhi para essa noite, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15. São Mateus, no capítulo 15. Antes de ler as palavras desse texto, imagine um jovem conselheiro que, um certo dia, se encontra com um jovem, né? Ele estava lidando com alguns sentimentos de fracasso, de inadequação. Então, ele pede um conselho para esse profissional. Não é? Ele diz para o conselheiro que o sonho dele era ir a uma faculdade, mas ele tinha muitos obstáculos, muitas dificuldades, havia barreiras. Então, por alguns momentos, como sempre acontece, ele esperou que aquele conselheiro desse ali umas palavras de ânimo, umas palavras positivas, de sabedoria. Mas, ao invés de palavras de ânimo, o que ele ouviu foi algo bastante deprimente, né? Então, o conselheiro disse assim: olha, o que eu vou falar para você pode não lhe agradar, mas eu sugiro que você não faça essa faculdade. Em primeiro lugar, porque ela é cara demais para você pagar. Segundo, eu acho que você não tem capacidade suficiente para fazer esse curso. Então, eu acho que você vai desistir no primeiro ano, no segundo ano. E depois ele diz: eu acho também que seria melhor se você procurasse uma outra coisa para fazer na vida. Então, veja, essa história pode parecer frustrante, não é? Mas se eu disser a você que Jesus aparentemente agiu da mesma maneira deste conselheiro, mas num contexto diferente, ok? Por que ele fez isso? Ele fez isso porque muitas vezes Jesus ensina por contraste, né? Às vezes ele ensina falando exatamente o que não deve ser feito. Então, preste atenção nesse encontro, nesse diálogo que ele teve com esta mulher e a maneira como ele respondeu a esta mulher pode trazer algum conforto para você que fez esses pedidos de oração. Então, me acompanhe aqui na leitura de Mateus, São Mateus, no capítulo 15. Eu vou começar a ler aqui no versículo 21. Então ele diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está muito mal, está sofrendo muito, está endemoniada. E aqui no versículo 23, veja a primeira resposta de Jesus. Ele diz: Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ele embora, mestre, pois ela vem gritando atrás de nós. No verso 24, ele surpreende, dizendo para a mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é bom, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Veja que história interessante. Você já leu ela várias vezes. Você sabe que Jesus sempre procurou pessoas que têm fé, né? Pessoas que confiam nele. E aqui, no texto, você encontra uma história de uma mulher, ele encontra alguém onde menos se esperava que encontrasse. Então, não foi na escola de profetas,
Não foi em Jerusalém, não foi entre os sacerdotes, não foi nem mesmo entre os discípulos. Onde foi que Jesus encontrou essa mulher de fé? Né? Essa mulher era pagã. Então, você lê aqui, era uma mulher cananeia. Ela era de Tiro e de Sidom. Então, veja que muitas vezes, onde menos se espera que encontre algo bom, a coisa está ali. Não é? Eu sou de uma cidade mineira, chamada Capital Mundial das Pedras Preciosas. E, às vezes, em lugares, em barrancos, lugares onde menos se espera, às vezes se consegue uma turmalina, um topázio, uma mestiça, uma ametista. Às vezes eu já vi vários brejos sulfurosos e ali eles têm a melhor colheita, onde menos se espera. Veja o caso de Jesus, ele vem de Nazaré. As pessoas diziam, pode vir acaso alguma coisa boa de Nazaré, onde menos se esperava. E ele veio dali. E aqui Jesus encontra essa mulher, né? Onde menos se esperava. E ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja que ela já tinha um conhecimento de Jesus. Ela chama ele de Senhor. Qual era o problema? Ela tinha um pedido de oração, como esse que vocês fizeram aqui. Qual era o pedido de oração que ela fez, que ela apresentou? O pedido dela era o seguinte: como alguns de vocês fizeram aqui, eu tenho um problema com minha filha. Caso aqui que a filha dela estava endemoniada. Então, note que foi o amor maternal que levou essa mulher perto de Jesus Cristo. E agora eu quero enfatizar aqui a maneira como Jesus respondeu a esta mulher e como ele faz conosco. Como muitas vezes ele nos submete a testes. Ok? Então, o primeiro teste foi o teste do aparente desprezo, o teste do silêncio. Porque no versículo 22, quando ela diz, Senhor, me ajuda, qual foi a maneira, como Jesus respondeu? Aqui diz, ele não respondeu nenhuma palavra. Em outras palavras, ele ignorou essa mulher completamente. Né? E aqui foi a primeira parte do exame. Eu pergunto para você o seguinte: você alguma vez na sua vida, eu acho que sim, já se sentiu ignorado? Não é? Você espera respostas, mas as respostas não vêm quando você espera essas respostas. Então, muitas vezes você perde esperança, porque você não gosta de esperar coisa nenhuma. Você pede, você quer que tenha resposta rápida. Né? Quantas vezes você compra uma coisa que você não tem condições de comprar, porque você não quer esperar? Eu me lembro, faz uma semana eu estava descendo uma estrada de São José dos Campos em direção ao litoral. E aí um caminhão lento, eu não podia ultrapassar. Né? E eu não gosto de esperar. E aí você tem que desacelerar. Você tem que esperar. Ou quantos de vocês, por exemplo, faz uma ligação importante? E o celular diz assim, se você mora no Brasil, tecle 1. Se você quer falar em inglês, tecle 2. Se você tem uma reclamação, tecle 3. E aí você clica em alguma coisa, e aí você vê a vozinha da mulher lá, que diz, seu tempo de espera será de aproximadamente 10 minutos. E aí você fica ali com aquela musiquinha, e depois da musiquinha, a voz de novo diz, não podemos atender sua chamada, aguarde na linha, tente mais tarde. Então, ninguém gosta de esperar. Não é? Por quê? Porque você gosta de resultados instantâneos. Então, essa mulher diz, Senhor, tenha misericórdia. Jesus não respondeu nada. É como se ele tivesse ignorado, fez silêncio. Ele fez silêncio. Então, há um salmo que eu queria deixar para você aqui, Salmo 27, 14. Ele diz assim, espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo, você que está fazendo o pedido, esse pedido que nunca é atendido. Olha como Jó respondeu, ele disse assim, ainda que Deus me mate, nele eu vou esperar, nele eu esperarei. Né? E eu pergunto para você que está comigo aqui nessa noite, você tem esse tipo de fé? Né? Você vem fazendo aí orações, e suas orações não são
atendidas, parece que sua oração não passou do teto, e você vinha orando por semanas, orando por meses, orando por anos, por alguma coisa. É uma situação que não muda, é um filho que não volta, é uma dor que não passa, é um emprego que não chega, não é assim? Ou é uma oração que não é atendida. Então, veja, essa mulher teria mais do que motivo mais do que suficiente para ter desistido de tudo. Porque ela pediu e Jesus fez silêncio. E não falou nada. Mas ela não desistiu. E esse foi o primeiro teste, o teste da paciência. O teste das orações não respondidas. Agora, veja o segundo teste no versículo 23. A mulher, os discípulos, então, a segunda parte do verso 23, ele diz assim: Senhor, manda essa mulher embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Então, veja, primeiro, Jesus não responde nada. Segundo, os discípulos dizem: Senhor, manda essa mulher embora. É como se dissesse: essa mulher é muito irritante. Livre-se dela, Senhor. E para piorar as coisas aqui, quando você vê, Jesus não repreende os discípulos por eles responderem dessa maneira. Então, às vezes a gente age como esses discípulos, né? Você acha que você é importante, que o mensageiro é importante. Quando o mais importante, às vezes, é a mensagem de Deus e como Deus te usa como mensageiro. Quando eu fazia teologia há muitos anos aí, eu fui colega de um rapaz, ele tinha uma voz muito bonita. Alguns de vocês talvez o conheçam. Ele gravou um disco na época, mas algumas pessoas disseram para ele que o talento dele não era devidamente apreciado na igreja. Ele devia cantar fora da igreja. E ele passou a cantar fora da igreja. Cantou na Globo. E com o tempo, ele perdeu a fé. E aparentemente perdeu também o dom, porque nunca mais ouvi falar deste moço. Faz anos eu li um livro aqui, A Mão de Deus ao Leme, de Enoque de Oliveira. Tá vendo? Vocês já devem conhecer esse livro, A Mão de Deus ao Leme. Ali conta uma história interessante de um evangelista. Eu visitei o túmulo desse evangelista lá nos Estados Unidos. O nome dele era Dudley Kenwright. O túmulo dele está ali em Battle Creek. Esse Kenwright, eu estou familiarizado com a história dele, porque eu lido com essa coisa de evangelismo. Ele era um evangelista muito talentoso. Certa vez ele foi convidado para pregar na Igreja Batista em Chicago, como requisito de uma classe de oratória. E ele foi com um adventista chamado Reeves. E ele pregou e as pessoas ficaram encantadas com a pregação. E depois muitos se aglomeraram, cumprimentaram. Os dois voltaram para o hotel. Eles sentaram ali no banco de uma praça e Kenwright perguntou para Reeves: o que você achou da minha mensagem? Reeves disse: Kenwright, sinceramente, eu nem vi o tempo passar. Foi muito envolvente. Kenwright então olhou para ele e disse: Reeves, não fosse essa mensagem adventista ser tão impopular, eu seria um grande evangelista. Reeves então olhou para ele e disse: Kenwright, essa mensagem que te faz popular. O dia que você abandonar, sua luz vai se apagar. E, de fato, Ellen White depois escreveu para ele, dizendo que a luz dele se apagaria, porque ele tinha altos e baixos na vida espiritual. E ele escreveu alguns livros que atacam a igreja adventista, e ele morreu fora da igreja. E como Kenwright, esses discípulos aqui achavam que eles eram indispensáveis. Então, imagina Pedro zangado, João nervoso, André com o rosto comprido. Essa mulher embora, Senhor. O que você faria se você fosse essa mulher? Porque, primeiro, Jesus não respondeu nada para ela. Segundo, ela foi enxotada, expulsa da igreja. Muita gente teria desistido da fé aqui, por menos do que isso. Eu conheço muita gente que tem ressentimento da igreja pela maneira como eles foram maltratados por um diácono, ou porque não foram cumprimentados na rua por alguém, ou por um pastor. Não é? Então, essa mulher teria motivos para ter abandonado a igreja. Primeiro, Jesus ignorou. Segundo, os discípulos mandaram embora. Mas ela desistiu? Não. Olha o terceiro teste.
Veja aqui se você suportaria este teste. Verso 24. Jesus disse para ela o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Veja que aqui é como se Jesus estivesse discriminando essa mulher. Não é? Ele diz assim: minha filha, olha, eu não posso te ajudar, não, porque você não é judia. De onde é você? Você é daqui de Tiro? Sidom? Não, não. Eu não tenho nada para você. Veja, essa mulher teria motivo aqui para desanimar. Não é? Porque toda forma de preconceito é cruel. Você não escolhe a cor, a raça, o sexo, posição social. Mas é como se dissesse: Senhor, mulher, eu não tenho nada para você. Então, ela desistiu, ela teria motivo para desistir. Porque, primeiro, Jesus não ouviu. Segundo, os discípulos mandaram embora. Terceiro, foi discriminada. O que ela disse? Olha o versículo 25. Ela disse: Senhor, me ajuda, socorre. Então, Jesus dá um quarto teste, uma quarta pancada nessa mulher. Veja se você teria paciência para suportar isso. Olha o que ele diz para ela no versículo 26 a 27. Ele diz assim: não é certo pegar no pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ai, ai, ai. É como se Jesus estivesse chamando a mulher de quê? Cachorrinha, não é? Mas não posso te ajudar, não vou pegar no pão dos filhos e dar para uma cachorrinha. Olha, lá no Oriente Médio, cachorro não é o bicho que você tem hoje aqui no Brasil, na América do Norte. Não é, porque lá no Oriente, cachorro é esse vira-lata, não é? Comedor de lixo. Aqui na América do Sul, na América do Norte, cachorro é um bicho de sortudo. Muito cachorro é tratado melhor do que ser humano. Não é? Cachorro não come de resto da comida do seu dono. Você entra no supermercado, você tem prateleiras e mais prateleiras com comida especial só para o cachorrinho. Não é? Hoje você tem cemitério para cachorrinho, você tem vários tipos de ração de cachorro. Eu vi um livro recentemente chamado Horóscopo do Seu Cachorro. Tem táxi de cachorro, psicólogo de cachorro, tem hospedagem de cachorro, roupa para cachorro, cemitério de cachorro. É ou não é? Então, veja, a fé dessa mulher era muito grande para desistir por causa de um insulto. E o que ela disse? Olha o que ela respondeu aqui no versículo 27. Ela disse o quê? Ela disse assim: sim, Senhor. Mas lembre, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Olha que resposta interessante. Porque a mulher respondeu o quê? Ela disse: sim, Senhor. Né? Tem muita gente que só aceita da Bíblia aquilo que convém. Né? Se alguém prega prosperidade, ele diz: sim, Senhor. Se alguém prega felicidade, ele diz: sim, Senhor. Agora, se prega sobre obediência, se prega sobre sacrifício, aí muita gente diz: não, Senhor. Não, Senhor. Agora, note, essa mulher aceitava ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, só para ser aceita. Ela é como se diz assim: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. A única coisa que eu te peço é o seguinte: atende aí minha oração, por favor. Não é? Eu tenho direito a essas migalhinhas aí. E, meu querido, veja, Jesus ficou muito feliz, né? E ele deu uma nota para essa teste da mulher. E a nota está aqui no versículo 28. Ele diz: mulher, você ganhou 10. Né? Mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja feito com você o que você pede. E naquele mesmo momento, a filha ficou curada. Então, meu querido, veja, eu estou falando para você que eu não sei o teste que você está aí passando, né? Eu sei que Abraão passou no teste do sacrifício do filho. Deus colocou Abraão no teste. Jesus colocou também aquela viúva de Sarepta no teste da confiança, ela passou. E é possível que você esteja aí, né, enfrentando alguma prova, algo que está difícil. E você não sabe se vai ter alívio. Mas qual é a atitude? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer é lutar
e não desistir como esta mulher, né? Como Jacó. Jacó que lutou a noite inteira, né? Jacó que não desistiu até que Deus o abençoasse. O que Jesus quer que você faça é que você haja como aquela viúva de Lucas 18, que ficou batendo na porta do juiz até que ele atendesse. Né? Ele não desistiu. Não desistiu. Então, meu querido, eu finalizo dizendo assim para você: nunca desista, né? Mesmo que Deus esteja fazendo silêncio para você, mesmo que você esteja sendo ignorado, mesmo que você seja desprezada ou discriminada, ou tratada como um cachorrinho na igreja, e você acha que ninguém se importa. Então, o que você tem que fazer? Espere na linha, né? Espere um pouquinho, porque Deus conhece a sua necessidade. Né? Continue aí orando, continue pedindo, Deus vai ouvir você, Deus vai atender você, Ele não vai fazer silêncio. Ele só fez silêncio uma vez, quando o seu filho estava ali na cruz, mas eventualmente Deus vai falar com você, através da Bíblia, através da oração, através de um amigo. Eu deixo para você que esse último verso, para que você nunca desista, o verso de Abacuque 3, 17 a 18. Você conhece esse verso? Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar. Né? O Jefferson Pilar gosta de cantar isso daí. Então, não desista, mesmo que as coisas não pareçam boas para o seu lado. Não desista. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 13. Ele disse que ao aumentar a iniquidade, o amor de muita gente vai esfriar. O que ele disse? Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe você, você fique firme aí, você confia em Deus, você sempre espere que, eventualmente, Deus vai responder você. Amém? Quantos creem nisso aqui? Levante a mão. Você crê nisso? Amém. Deus abençoe. E, pastor, poderia, por favor, fazer uma oração final? Posso sim. Vamos fechar os olhos e vou orar com você. Senhor, obrigado pelo exemplo dessa mulher, que, a despeito de todas as circunstâncias, ela se manteve sempre na expectativa, crendo, a despeito do teu silêncio, a despeito de ser maltratada, a despeito de todas as coisas, ela continuou perseverando até o final. E a gente sabe que nesses últimos dias, muitas coisas se interpõem entre nós e o Senhor para diminuir a nossa confiança. Ajuda-nos, Senhor, a nunca desistirmos, a nos apegarmos a Cristo, a esperarmos, ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo desabe ao nosso redor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti até o final. Abençoe esse irmão, essa irmã que está orando, que está aí na cama sofrendo uma enfermidade, está solitária, está triste, e precisa desesperadamente de uma resposta. Que o Senhor possa atendê-la, que o Senhor esteja ao seu lado cada dia e que o seu coração possa ser reanimado em Ti. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastora Abdala, por trazer essa mensagem inspiradora para o grupo.